E aí, gente, chegamos na nossa agenda. É a parte que eu mais amo dessa ferramenta. Tenho certeza que vocês vão amar também. Então, aqui na nossa agenda é onde nós vamos executar mesmo o nosso dia a dia. A gente vai ter tudo aqui e vai executar, fazer acontecer conforme o calendário do nosso ano. Então, a partir das nossas definições de metas e sonhos, a gente vai poder traçar os projetos aqui, planejando e executando os próximos passos. E aí a gente tem um linkzinho aqui, se você quiser voltar lá no Metas e Sonhos, é só clicar. Nós temos, nessa parte de agenda, algumas visões. A primeira é visão de projetos, a segunda é visão mensal das tarefas, a terceira é visão diária das tarefas, a quarta é visão de atividades das tarefas. A quinta é o menu geral. Então, essas são as nossas visões para a gente poder observar as nossas atividades. Então, vamos lá. Começando pela visão de projetos. Aqueles projetos que a gente levantou em metas e sonhos, agora estão todos aqui automaticamente. Então, vocês podem observar, ó, tá tudo aqui. A gente tem os projetos em aberto. A gente consegue traçar eles em visão anual. Então, aqui a gente começa a fazer um planejamento para definir e enxergar os projetos conforme os meses do ano. Então, por exemplo, casamento, cadê ele? O casamento é uma meta, tá aqui, que a gente vai fazer em determinado período. Então, vamos colocar ele aqui em fevereiro. Vamos dizer que o casamento é em fevereiro. Aqui, automaticamente, aparece o casamento em fevereiro. E aí, a gente vai distribuindo os projetos conforme essas coisas. A gente tem aqui também os que estão sem data. A gente pode pegar só e ir distribuindo eles. Então, por exemplo, ter minha casa própria em setembro, mas na verdade a casa própria é um sonho mais para o futuro, né? Então, daqui 5 anos. Plano de leitura bíblica, vamos dizer que tem que começar agora, em janeiro. Então, a gente vai colocando os projetos conforme os meses do ano, distribuindo eles. E à medida que a gente vai traçando as tarefas desses projetos, eles e completando, eles vão começar a aparecer aqui em finalizados. Vou dar um exemplo. Vamos lá, plano de leitura bíblica anual. Eu vou colocar aqui, vamos fingir, deixa eu pegar outro exemplo melhor, porque ele dura o ano todinho. Vamos colocar aqui realizar a Conferência Impacto, que é um projeto meu aí da igreja. Dar um exemplo para vocês. A Conferência Impacto é em abril. Então, eu tenho algumas tarefas para fazer com relação a ela. Vamos dizer que eu preciso fechar o local, eu preciso comprar as passagens dos preletores, criar site. Vamos dizer que é isso aqui que eu preciso fazer para realizar a Conferência Impacto. Essa parte aqui são a parte das nossas tarefas dentro do projeto. Então, qualquer projeto que você abrir, você vai ter a possibilidade de clicar ali naquele template e ter aqui a parte de tarefas. E aí você vai abrindo as tarefas dentro do seu projeto. No caso da Conferência Impacto, vocês já viram fazendo. Você vê que automaticamente ele já se coloca aqui. Aí eu posso definir o prazo. Por exemplo, eu tenho que fechar o local até dia 30, eu tenho que comprar as passagens dos proletores até o dia 14 e eu tenho que criar site até o dia 20. E aí tá tudo aqui. Todas as coisas que eu preciso fazer. À medida que eu for fazendo essas coisas, ó, feito, o progresso vai aumentando. Então, deixa eu colocar só um a fazer. Ó. Vocês veem que o progresso aqui está 66%. E quando eu finalizar ele total, o progresso fica 100%. Quando isso acontecer, a gente vai ter aqui um projeto que a gente arquiva, então a gente vai dar check e ele vai aparecer aqui em finalizados. Caso aconteça de, puxa, esse projeto aqui não vou mais fazer, a gente não deixou pra lá e tal, você pode vir aqui e arquivar ele, dar check, para ele aparecer aqui em finalizados. Você consegue definir de acordo com as prioridades da sua vida, então você vem aqui, por exemplo, realizar Conferência Impacto é uma prioridade igreja, e aí eu posso vir e fazer o ajuste e escrever aqui, ao colocar assim, igreja. Vamos dizer que é a minha primeira prioridade. E aí coloca aqui. Por exemplo, então você vai fazendo isso e colocando isso em todos os seus projetos. Você vai utilizando. Realizar Conferência Impacto é comportamento de serviço, área espiritual de comportamento de serviço. Bacana, então já está tudo preenchido aqui. Quando que é a data final? Abril.
preenchi tudo. Então, consegui colocar aqui no meu projeto, levantei tarefas, eu posso colocar, puxa, essa tarefa de fechar o local é alta, essa é baixa, criar site, enfim. E aí você vai ver que ele também tem aqui as observações de o que está feito vem para cá, e ele também tem o a fazer em progresso e feito, que é essa visãozinha bacana que nos ajuda a observar como é que está o status do nosso projeto. E aí você consegue fazer isso com todos os seus projetos. Vai ter projeto que não precisa fazer isso, que, esse aqui é simples, não tem tantas atividades, beleza. Mas para te ajudar, para facilitar, você consegue fazer isso com todos os seus projetos. E o que é mais incrível, as tarefas que a gente colocou lá vão vir para nossa visão mensal das tarefas. Então a gente tem aqui um relógio, a gente tem o nosso calendário geral e a gente tem a nossa caixa de entrada. O que é a caixa de entrada? A caixa de entrada é, à medida que você for tendo atividades, você vai colocando aqui. Se você quiser, então, por exemplo, surgiu aqui uma atividade hoje, por exemplo, pagar contas. É uma atividade que não está relacionada ao projeto, não tem problema, gente. Você vai criar aqui, você vai vir aqui em nova tarefa, e aí você tem uma tarefa de pagar contas. Você coloca o prazo dela aqui, dizer que eu tenho que pagar a conta até o dia 24, e show de bola. Agora, essa tarefa saiu da caixa de entrada, porque a gente já deu uma data para ela, e nós vamos pagar as contas no dia 24. Se a gente deixa sem data, ela permanece na caixa de entrada, você vê que voltou para cá. Por quê? Porque ela está na caixa de entrada, a gente ainda não deu um direcionamento para ela, a gente não definiu quando que ela vai fazer. Isso aqui é o nosso sistema de depósito de atividades. Então, a ideia é tirar da cabeça e colocar aqui, para que você tenha tudo sempre guardadinho, e aí você vai colocando à medida do que você precisa colocar. E aí, por exemplo, eu posso também vir aqui e pagar contas, vamos dizer que é pagar contas relacionado a um projeto específico do casamento. Eu posso vir aqui e colocar, e automaticamente essa tarefinha vai aparecer lá no meu projeto de casamento, vejam só. Aqui, ó, pagar contas apareceu, tá vendo? Aí, o que acontece? Também, dentro da nossa visão de calendário, automaticamente as coisas vão começar a aparecer. Então, as tarefas que a gente já definiu, ó, por exemplo, fechar o local, realizar a conferência, tá aqui, é uma tarefa que eu já tinha definido a data, ela já apareceu aqui no meu calendário. E eu posso ir criando outras aqui dentro também. Se você já tiver uma data, você coloca aqui. Então, vamos dizer que hoje eu tenho que fazer vídeo tutorial do Notion. Beleza, tá aqui, tô fazendo e está em progresso, inclusive já posso colocar aqui. Tem projeto? Tem. Vamos dizer que é o projeto do Purpose Notion. Esse projeto eu ainda não tinha criado, eu posso criar ele do zero aqui. Pronto, agora nós temos um projeto. E aí eu posso fazer as coisas que precisam ser feitas para esse projeto. Se eu quiser, eu posso até mudar o ícone, eu quero deixar mais personalizado, bacana, show de bola. E aí, à medida que a gente vai fazendo, o projeto vai sendo atualizado e vai sendo tudo atualizado. A gente tem aqui também o que foi finalizado de tarefa, a gente pode observar aqui, e também tem a caixa de entrada. Então, todas essas coisas aqui a gente pode utilizar. Logo abaixo, a gente tem o nosso rastreador de hábitos, que é feito para o mês. Então, a gente deixou esse rastreador de hábito mais analógico mesmo, para a gente ir dando check, porque a gente sabe que é gostosinho ficar dando check, né? Então, a gente trouxe aqui para você colocar conforme o seu andamento. Então, você vai abrir, a gente já trouxe o que a gente traz por padrão, que é a oração e leitura bíblica, e tomar água e exercícios, que são coisas que a gente considera que são fundamentais. E você vai podendo acrescentar se você quiser mais coisas. Então, se você tem hábitos espirituais mais para acrescentar, você acrescenta aqui. Você tem hábitos pessoais para acrescentar, você acrescenta aqui. Se você quer adicionar um outro aspecto da vida, você pode adicionar. E aí você vai colocando. E à medida que os meses vão passando, você vai dando check. Então, por exemplo, mês 1, e aí você pode mudar esse nome aqui, vamos dizer que é janeiro. Você troca aqui e você vai dando check à medida que os dias passam ou não. E vai fazendo isso para todos os meses do ano, beleza? Então, esse é o nosso rastreador de hábitos. Temos depois a nossa visão diária de tarefas, que é o quê? Automaticamente, a partir do nosso calendário, ela vai pegar e colocar aqui as tarefas. Então, para hoje, eu tenho aqui o fazer vídeo tutorial do Notion. Foi aquela tarefinha que eu acabei de criar, que é o que eu estou fazendo agora aqui com vocês. À medida que eu vou colocando mais tarefas, elas vão aparecendo aqui no dia de hoje. E o que ficou para trás, então coisas que estão atrasadas, vão aparecendo aqui. Então, por exemplo, definir o local do casamento, está atrasado, é um exemplo, e veio para cá para me alertar, para me lembrar que, ó, essas coisas aqui você deixou passar.
E o que está por vir também aparece aqui, então coisas que eu deixei de exemplo, eu coloquei aqui tarefa 1, tarefa 2, tudo de exemplo para depois vocês poderem utilizar. E está, né, para os próximos dias aí, não está atrasado ainda, também não é hoje, está para os próximos dias. E a visão das tarefas de prioridade e status está aqui, gente. Então, aqui você vai ver, por exemplo, dentro das prioridades, quais são. A gente tem aqui fechar o local, nós temos uma média da tarefa 2 do projeto A, que eu tinha colocado aí só como um exemplo, pagar contas com uma prioridade baixa. Isso aqui é você mesmo que vai definir e aí vai aparecer aqui para você poder fazer essa observação. E também temos essa análise aqui dos status. Então, coisas a fazer, coisas em progresso e coisas feitas. Você pode adicionar as coisas direto em cada uma dessas visões que elas vão aparecer automaticamente nas outras. Então, tá tudo integrado. E aí é isso, acabou a nossa agenda, você vai utilizar ela dessa forma e ao final de cada mês você irá fazer o seu balanço mensal. Daqui a pouco a gente entra nele, tá bom? Usem muito, gente, espero que vocês gostem bastante.